Hoje, com base num perfil bem detalhado que a gente analisou, vamos mergulhar na figura complexa do Alexandre de Moraes, ministro do STF. A nossa missão aqui é tentar entender um pouco o homem por trás da toga, sabe? Explorar as origens, a carreira, a visão de mundo dele, para decifrar essa figura tão central e polarizadora também, né? E essa polarização é muito clara, né? O material que a gente tem descreve isso. Para uns, ele é o guardião da Constituição, para outros, quase um ditador. O próprio apelido Xandão, né, carrega essa ambiguidade toda. Bom, vamos tentar desembalar isso aí. O perfil menciona que a infância é meio discreta, pouca informação, mas a formação é um ponto de partida forte. Direito na USP, a São Francisco, e logo em 91, primeiro lugar no concurso pro MP de São Paulo. Pesado, né? Uma instituição que estava ganhando muita força, né? Depois da Constituição de 88, um ambiente super competitivo, muito pragmático, e essa experiência como promotor, de 91 até 2002, parece ter criado nele um jeito de atuar, sabe? Uma mentalidade de acusador implacável, é uma abordagem bem focada em achar o problema e agir com firmeza, e isso, segundo o material, parece que ecoa até hoje nas ações dele. Essa determinação parece que segue na carreira política. Em 2002, ele vira o secretário da Justiça mais jovem de São Paulo e tem um episódio bem marcante dessa época, que o perfil detalha. Foi a gestão dele na FEBEM, que hoje é a Fundação Casa. Ele tomou uma medida drástica, né? Demitiu quase 1.700 funcionários de uma vez, acusando de maus tratos. Exato. E, conforme a gente leu aqui, esse caso da FEBEM é visto como um exemplo, assim, bem inicial dessa abordagem Moras na ação forte, impacto rápido, mesmo que tenha risco legal envolvido. A demissão em massa depois foi revertida pelo STF, né, anos depois, e custou dinheiro público. Mas o perfil usa isso para mostrar uma autopercepção dele de solucionador, sabe? Alguém que está disposto a confrontar e usar medidas duras para resolver crise. Entendi. E essa imagem de gestor firme continuou. Ele foi chamado de supersecretário na Prefeitura de São Paulo, acumulando pastas importantes. Mas aí tem o período na advocacia privada, ali entre 2010 e 2014, que trouxe outro tipo de atenção, né? Gerou umas controvérsias que, como o perfil mostra, voltaram até na sabatina dele por STF. Sim, o material detalha isso. Casos como a defesa do Eduardo Cunha, que foi absolvido num processo específico que o escritório dele cuidou, e a representação da Transcooper, uma cooperativa que foi investigada por supostas ligações com o PCC. Ele se defendeu muito na sabatina, né? Disse que jamais advogou para o PCC. E fora isso, na área acadêmica, o perfil cita acusações de plágio em livros importantes dele e uns questionamentos sobre um pós-doutorado que estava no Lattes. E como é que o perfil amarra essas pontas todas, essas diferentes facetas dele? Então, a análise que a gente tem aqui aponta para uma tensão, né? Entre o acadêmico, autor de manuais de direito, que parece super rigoroso, e, por outro lado, o operador pragmático, que em alguns momentos parece lidar com as regras, sejam as leis ou as regras acadêmicas, de um jeito mais instrumental, talvez. O perfil sugere que esse pragmatismo, essa flexibilidade na hora de interpretar ou aplicar a norma, pode ser uma chave para entender decisões que vieram depois e foram vistas como polêmicas, sabe? Onde o objetivo final parece justificar usar meios que forçam um pouco os limites. Interessante essa leitura. E essa complexidade toda acompanha ele na chegada ao STF em 2017, indicado pelo Temer, e depois na presidência do TSE em 2022, num momento eleitoral super tenso. Aí ele vira relator daqueles inquéritos muito delicados, né? Fake news, atos de 8 de janeiro. Coisas muito complexas. E isso coloca ele no centro de embates gigantescos, né? Incluindo essa briga mais recente com o Elon Musk. É onde a coisa fica realmente quente. E a visão de mundo dele, pelo que as citações no perfil mostram, é bem direta. Ele defende uma justiça mais dura contra a corrupção, aquela frase corrupto tem que cumprir a pena inteira, e se posiciona muito forte na defesa da democracia contra o que ele chama de milícias digitais, discurso de ódio na internet. Tem aquelas frases dele, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
O que vale no mundo real, vale no mundo virtual. Ele se coloca e coloca o STF como esse guardião da Constituição e parece abraçar o que o perfil chama de uma militância democrática para justificar medidas que às vezes são vistas como bem excepcionais. O perfil também dá uma pincelada na vida pessoal, que é descrita como bem discreta. Casado com a Viviane Barci de Moraes, 3 filhos, a paixão pelo Corinthians é um dos poucos detalhes que escapam. Mas tem um evento que parece ter sido um ponto de virada, segundo o material. Aquele incidente no aeroporto de Roma, em julho de 2023. As hostilidades viraram agressão física contra o filho dele. A ameaça ficou pessoal, né? Pois é, e é plausível, como sugere a análise que a gente recebeu, que esse episódio em Roma tenha intensificado a percepção de ameaça, sabe? Tornou a defesa da democracia algo ligado também à segurança pessoal, familiar. Isso talvez ajude a gente a entender como ele administra a persona pública. De um lado, aquela calma, controlada nas audiências, o Alexandre Paz e Amor, como chamam, e do outro, a mão pesada na lei, como quando incluiu o Musk no inquérito. Ou até o desapego estratégico, né? Como quando desativou a conta pessoal no X. Parece um manejo bem consciente dessa imagem de Xandão ou xerife. Então, para quem nos trouxe este material buscando entender melhor a figura do Moraes, qual seria a síntese principal que esse perfil apresenta? Olha, a ideia central que o documento defende é que existe uma consistência muito grande no pragmatismo do Moraes. Ele foi moldado por ambientes de muita pressão, né? O MP, a política em São Paulo, as crises nacionais no STF, no TSE. E ele veria a lei não como algo estático, mas como uma ferramenta para ser usada ativamente, com força, para defender a ordem institucional do jeito que ele entende que deve ser. Não teria, por essa leitura, uma grande separação entre o homem e o ministro. As ações públicas seriam um reflexo desses traços de disciplina, de ambição e desse pragmatismo bem implacável mesmo. E para a gente fechar, fica uma reflexão que esse mergulho no material provoca, né? O perfil parece sugerir que a trajetória do Moraes, com todas as polêmicas e esse protagonismo todo, acaba espelhando a própria turbulência institucional que o Brasil viveu recentemente. Fica a questão, talvez para a gente pensar depois, quando a defesa das instituições acaba dependendo tanto de figuras que parecem dispostas a operar ali, nos limites do poder estabelecido, quais podem ser as consequências disso a longo prazo para a natureza dessas próprias instituições?